Aô, Feira Livre! E o papo de hoje não é um papo inédito. Já viemos aqui há 2 anos atrás, trouxemos um pessoal bacana no assunto e hoje vamos trazer uma pessoa altamente gabaritada para falar de marketing. Quem que está aqui com a gente hoje, Max? Pode crer, Renatão, igual você falou, a gente já falou bastante disso, de marketing, na época que a gente estava só no Spotify, mas agora no YouTube é a primeira vez. Eu acho que o momento perfeito é agora, já que a gente passou do novo normal, a gente está chegando de novo esse modelo híbrido, o pessoal está voltando a trabalhar no escritório. Vamos falar um pouquinho sobre marketing. Eu estou chamando ele, Vinícius Leandrini Magalhães, CEO da Estúdio Yellow. Seja bem-vindo ao Feira Livre TV. Obrigado, Matheus. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Prazer, pessoal. Pô, primeiro, cara, eu queria convidar o pessoal, quem está assistindo aí pela primeira vez, a se inscrever no canal, que a gente sempre tem, toda terça-feira, a gente tem programa novo e temas variados. Semana passada teve um cara da aviação, tem gente que é músico, vem comediante, vem de tudo, mas agora é um papo mais cabeça, acho que é um papo que o pessoal quer saber, então se inscreve aqui no canal. E queria falar que o Vinícius também tem podcast aí, se quiser aproveitar o momento aí, aproveitar a nossa grande audiência, divulga aí também. Perfeito, perfeito. É um projeto novo do Estúdio Yellow, chama-se Why Marketing, e é um videocast que vai falar sobre marketing, dinheiro e negócios. Então, se você está pensando aí em dar um upgrade na empresa, em dar os próximos passos para uma estratégia de marketing bem definida e com resultados, assista lá que geralmente eu vou convidar pessoas que são interessantes para diversos segmentos de mercado para a gente conversar sobre marketing, dinheiro e negócios. Why Marketing? Pô, show de bola. Ô Vinícius, a gente trabalha já há um tempo juntos, então eu conheço mais ou menos sua metodologia, que não é aquele negócio de produto de prateleira. Você realmente estuda a fundo o cliente. Nas gravações que eu fui contigo, eu vejo que você realmente tem bastante conhecimento, então tudo é pensado, toda a estratégia é pensada para cada um. Eu queria saber se você sentiu que mudou um pouco, como eu estava até abrindo o programa, a gente teve a pandemia, teve esse novo normal, todo mundo foi para o home office, agora está tendo essa abertura. Mudou muito o estilo de marketing desse ano? O que você está vendo no mercado aí? Cara, não acho que mudou o estilo de marketing. Eu acho que assim o digital ele já estava muito eminente no mercado, né? Já faz algum tempo. Mas ainda existe uma curva, né, de evolução de estratégias e tudo mais, que a pandemia simplesmente deu um boost exponencial nisso, né? Então, o que aconteceu é que empresas antes que estavam, confortáveis com as estratégias mescladas aí entre online e offline, quando veio a pandemia e tudo mudou do dia para a noite, elas ficaram sem pernas, né? Então, assim, houve a necessidade de uma mudança estratégica, quem não mudou acabou perdendo o mercado, muitas, né, infelizmente faliram, então isso acelerou o marketing, né? Mas não houve, eu acho que uma grande mudança do ponto de vista estratégico, e sim uma percepção, um awareness das pessoas de entender que o digital ele veio para ficar, e nesse ponto eu acho que tem um pensamento muito inteligente que analisa o seguinte ponto: a tecnologia, quando ela vem, ela nunca regride, né? Muitos se falavam no começo, quando voltar ao normal, quando voltar ao normal, cara, dificilmente alguma coisa volta ao normal do ponto de vista tecnológico. Depois que ela foi introduzida, isso não tem retorno. Então a gente trabalha com eventos, faz lives e etc. E antes a gente discutia eventos que eram puramente offline, e hoje em dia os clientes mesmo já pedem no mínimo o híbrido, porque eles entendem que um evento que antes, sei lá, era para a meta de dar, sei lá, 1 milhão de caixa em vendas de ingresso de presencial, agora ele pode continuar tendo essa meta, instalar todo um aparato tecnológico para que ele se torne híbrido e você venda ingressos de maneira híbrida. Então, sei lá, se o ingresso custava R$ 1.000 no presencial, no híbrido vai custar 250, 300, depende do evento, e não tem limite, né? Diferente do físico, que você pode colocar X pessoas, no virtual você vende quantos quiser. Então, assim, você tem hoje, na verdade, uma estratégia de backup. Eu estou falando só nesse quesito aí de eventos digitais, né? Mas você tem um backup que mostra o quanto que o digital trouxe a importância e faz com que as pessoas hoje sigam outras estratégias que já poderiam estar seguindo antes, né? Mas que por costume, por comodismo, muitas vezes, preferiam ficar na zona de conforto e não fazer, né? Ou mesmo não ter o awareness disso, né? De pensar, pô, posso escalar o meu evento que antes ele era limitado. Então, acho que isso que mais mudou, assim, pós-pandemia, foi realmente
o boost exponencial que da importância do digital em todos os aspectos, né? No aspecto de onde trabalhar, quando vê você saiu da mesa do lado dos seus colegas de trabalho para ficar cada um na sua casa, e criou-se um ambiente virtual, né, com Zoom, Google Meet, Teams e N outros, né? Então, assim, você percebeu vários shifts de mudanças no comportamento da sociedade, tanto profissional quanto pessoal, como escolas, né, por exemplo, também aconteceu a mesma coisa, e onde você teve uma migração do offline para online, consequentemente, uma maior demanda para tudo que permeia esse universo, né? Acho que isso que é o que mudou. Ô Vini, isso que você falou faz muito sentido. Tem muita coisa que a gente ganhou, vamos dizer assim, na pandemia. Por exemplo, a reunião online. Quantas reuniões online eu fazia antes da pandemia? Raríssimas. 2, 3, durante 3 anos de vez, mais ou menos. Depois, hoje em dia, eu consigo. Hoje o Max mesmo falou que ele fez 5 reuniões. Quando em São Paulo você vai conseguir fazer 5 reuniões presenciais? Eu lembro antes de pandemia, era o dia que coincidia, que era muito bom, era 2, que era uma de manhã e uma tarde, eu nem precisava no escritório, porque não dá tempo. Então, assim, você ganha muito tempo. Sim, tem a diferença do presencial, que você sente o cliente. Eu que sou do comercial, você também está na linha de frente com os clientes. Passa, então, assim, a gente acaba selecionando alguns clientes, e esses vão tentar presencial, aqueles que você não bota muita fé, assim, mas o cara é de Santos, que é aqui, querendo ou não, dá 1 hora e pouco de São Paulo. Então, às vezes, você faz a primeira online, sentiu, já oferece a presencial e desce até lá. Mas aí, uma pergunta que eu te faço. Depois que surgiu a pandemia, durante a pandemia, né, que a gente ainda não acabou, infelizmente. Durante a pandemia, você sentiu um aumento na demanda aí no estúdio Yellow, de pessoas que recorreram ao marketing? Houve um caimento na procura, manteve? Como que ficou em relação a isso para vocês? Legal. Cara, eu acho que se você for olhar num âmbito geral, acho que houve um aumento por marketing digital, isso é óbvio, né? Devido a tudo que eu falei agora há pouco. Mas no meu caso específico, eu não posso falar que a pandemia me ajudou muito, porque eu trabalho com empresas específicas, não com empresas específicas, mas eu trabalho para empresas que estão no momento específico. Então, assim, empresas que hoje, quem que é o meu público, né? É o cara que já tem uma maturidade corporativa. Então, a pessoa que. Eu vou tentar colocar de uma maneira bem simples de entender, tá? Mas a pessoa que está tentando a sorte, que está arriscando um negócio, geralmente não é o cliente que vai contratar o Estúdio Yellow por questão de ticket médio, né? A gente tem um time aqui altamente qualificado, a gente faz um trabalho muito sério e que envolve uma maturidade corporativa de quem trabalha com a gente. Então, assim, alguns clientes que chegaram durante a pandemia e não por causa da pandemia, chegaram a comentar, cara, eu estou vendo o cenário e sei que pós-pandemia muitas empresas vão cair e aquelas que sobreviverem vão acabar ganhando mais market share. Então, eu quero estar preparado para na volta. Então, você entende? É diferente o cara que, olha, agora eu estou desesperado porque eu não estou vendendo, do cara que, cara, eu estou segurando as pontas porque eu sei que eu vou ganhar mercado. Então, assim, são momentos diferentes, são necessidades e dores diferentes que trouxeram clientes não pela pandemia, mas que a pandemia acabou sendo um dos motivos. Então, assim, houve aumento de procura aqui no Estúdio Yellow, sim, mas em relação aos novos fechamentos, aos novos clientes, a gente se manteve estável por questões da nossa metodologia, do que a gente oferece, né? Acho que, bom, é isso. No meu caso, foi isso que aconteceu. Ô Vinícius, e das grandes marcas? Fora realmente os grandes do mercado que dominam as publicidades em televisão, né? Que a gente sabe que hoje em dia você pode patrocinar, se você fazer uma coisa mais nichada, você consegue atingir muita gente. Mas você vê sempre nos programas de televisão, os reality shows, por exemplo, é uma chuva de patrocinadores. Você vê isso como positivo? Você acha que ainda é importante essas grandes marcas estarem nesses lugares? Cara, acho que é fundamental. Eu acho que nunca a gente vai discutir se o digital é melhor ou pior do que o. Aliás, cara, uma coisa que eu sempre falo com meus clientes aqui, para pessoas em geral que eu converso, é que não existe essa ideia de marketing digital, marketing offline. Marketing é marketing, né, cara? No final das contas é isso. A gente acaba tendo que cunhar esses termos por questões de SEO, né? As pessoas mais buscam hoje na internet agência de marketing digital. Então, às vezes, você tem que inserir isso
repertório aí de keywords, porque é o que as pessoas buscam. Mas aqui na Yellow a gente não tem muito essa separação. A gente é especificamente uma agência digital, mas isso não é um limitante para a gente. A gente faz offline, a gente faz PDV quando necessário, porque hoje, particularmente, o meu modelo de negócio, ele abrange dois momentos, né? A gente é uma agência digital especializado em marketing, ou seja, é um conceito que une vendas e marketing, né? Sales e marketing, por isso marketing. E a gente tem um estúdio de criação de alto padrão. Então, assim, ou o cliente chega e fala, Vinícius, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero fidelizar meus clientes, eu quero ganhar awareness de marca, ou o cara chega e, cara, eu preciso de um site, eu preciso de um vídeo, eu preciso de uma identidade visual, sempre voltado para algo mais de alto padrão, né? Então, assim, eu tenho esses dois momentos de atender o cliente. E falando especificamente da consultoria de marketing, eu tenho a nossa metodologia ela engloba o marketing como um todo. Então, assim, eu vou, exemplo, né? A produtora vez chega e fala, cara, eu preciso aumentar meus clientes. Eu não vou falar, cara, eu faço landing page, eu faço redes sociais, eu faço XYZ. Eu não tenho forma pronta. Eu tenho uma metodologia científica e eu acho que é muito importante destacar isso, porque o marketing ele é uma ciência, né? É muito interessante discutir isso, porque são as coisas básicas que muitas das vezes que eu converso com as pessoas não pararam para pensar, né? Mas o que é uma coisa, ser uma coisa científica, né? Parte do princípio que você tem ciência de. E o marketing nada mais é que a ciência do seu público, a ciência do comportamento que eles fazem, a ciência do que funciona e que não funciona. Então, assim, a gente, literalmente, a gente tem aqui o viés de cientistas baseado em marketing, onde a gente vai olhar, ok, vez que aumentar número de clientes, por exemplo, eu vou analisar toda a sua empresa, precificação, fazer uma imersão no seu produto, uma imersão no seu público-alvo, para quem você vendeu até hoje, para que região, para que tipo de público, quais são as personas, as dores. Então a gente faz um estudo completo e depois desse estudo completo, mesclando isso com as suas vontades, os seus desejos, seus KPIs corporativos, a gente vai entender quais estratégias são melhores. Então, é inbound, outbound, é mídia paga, é conteúdo, depende, tudo isso vai depender do seu poder de execução disso tudo, né? Assim como aquilo que carece para sua estratégia. Então, eu enxergo o marketing, cara, como uma coisa única, que precisa gerar resultado, está diretamente ligado a ROI, a ROAS, e então, assim, a nossa consultoria segue esse viés. Tá? Ô Vini, você falou anteriormente que para quem está começando, o estúdio Yellow não é muito perfil, até por ticket médio. Mas para quem está escutando a gente aí, tem algum empreendimento que está iniciando ou acabou de montar aí, está nos primeiros anos, que tem toda dificuldade, você sabe disso, o Max também sabe. Eu já tive, há 5 anos atrás, também tentei montar um bar, não deu certo, enfim. Para quem está iniciando, assim, está no interior, na cidade pequena, você tem, sei lá, ou um restaurante, ou uma imobiliária, ou uma administradora de condomínio, ou presta serviços na casa, você é limitado pelo seu espaço regional. Você não pode, dentro desse serviço, tentar pegar o público do Rio de Janeiro. Pega o público regional por causa do serviço que você presta. Qual que é a dica que você dá para esse nicho de mercado, que está no começo ainda, não está com a clientela, para investir em marketing? O marketing impresso, o marketing digital, redes sociais, como que você posicionaria para esse público? Tá. Bom, em primeiro lugar, acho importante ressaltar que eu não falei especificamente para quem está começando, é quem busca Yellow. Eu falei mais que quem está tentando a sorte ou querendo fazer algum tipo de... Vamos lá, como é que eu explico isso? Eu falei, o filtro aqui acho que é muito mais a maturidade corporativa do que o momento que a coisa se encontra. Por exemplo, pode surgir uma startup, e aí startup, eu estou falando de qualquer empresa que está no começo, mas com a cabeça de startup, de entender e ter maturidade comercial para eu sei que as coisas não são de hoje para amanhã, eu não espero um resultado que me mantenha no primeiro momento, porque assim, já aconteceu isso várias vezes, a pessoa chegar, olha, estou pensando em contratar agência, mas assim, é o dinheiro que eu tenho e é isso que eu vou investir, se não der certo, cara, estou desesperado, entendeu? Então, tipo assim,
Quando eu falo que quem está tentando a sorte nesse ponto de vista que é o problema, porque marketing, como eu falei, é um estudo. A gente aqui demora 60 dias para soltar a primeira peça para o cliente, para soltar os estudos e estratégias que a gente vai fazer na consultoria, estou dizendo, né? Então, assim, significa que no mínimo 2 meses o cara está bancando a estrutura sem ainda ter nenhuma campanha no ar, sem estar retornando nada. Então, assim, existe uma maturidade comercial de entender que, tá, eu estou desenvolvendo o negócio e nós vamos chegar em algum lugar com isso, porque não é uma loucura, eu não estou tentando a sorte, eu não estou esperando sabe, que uma agência faça o milagre de me tornar famoso em 1 mês, 2 meses, para que o sucesso que essa agência me gera, eu consiga reinvestir na minha empresa e fazer ela crescer. Então, assim, existem casos que acontecem isso, claro, para tudo existe exceção, mas para quem trabalha de verdade, tem uma maturidade comercial, entende que marketing especificamente é você levar a mensagem certa na hora certa, né, no momento certo, para as pessoas certas. Então é tudo uma questão claro que a agência ela corta muitos caminhos para fazer isso, com que isso aconteça de maneira mais rápida, e de fato já aconteceu várias vezes a gente ativar a campanha e durante a reunião já começar a converter oportunidades e o cliente já ficar mega feliz, assim como tem casos que a gente começa mais devagar, vai frio, e a gente vai entendendo o que deu certo e o que deu errado. Inclusive, acho que isso é uma questão nossa aqui, a gente é completamente data-driven, então não é o tanto que eu tenho experiência, ou que o José, ou que o João, ou que o Tadeu, seja lá quem for que trabalhe comigo, tenha de experiência, mas sim o que os dados nos mostram, né? O nosso trabalho aqui especificamente é criar um mecanismo de captação de dados, e não só captação, mas uma captação inteligente, que permita que esses dados virem insights estratégicos para tomadas de decisão. Então, assim, voltando ao exemplo da vez, né? Precisamos de novos clientes. Cara, legal, a gente chegou à conclusão que vai ser, sei lá, mídia paga, vai ser conteúdo, vai ser influenciadores. Beleza, quais influenciadores estão funcionando? Qual dessas estratégias está mais funcionando? Pô, essa aqui não está gerando nada de retorno, vamos cortar, né? Acho que uma vantagem que a gente tem hoje, que é esse acesso a dados de maneira basicamente instantânea, é que a gente erra rápido e conserta rápido. Então, assim, é uma questão de estudo e de frequência de você estar em cima disso para aprender e fazer dar certo, né? Então, assim, o primeiro ponto é isso, porque eu não quero que fique a impressão de que, se o cara está começando, o cara é pequeno, a Yellow não atende. Não é essa a questão, tá? Não é essa, mas sim, eu estou falando daquele cara que isso acontece muito no Brasil, e a gente sabe, principalmente no Brasil, acontece em todo lugar, mas aqui principalmente, daquele cara que fala, nossa, não, eu vou fazer um investimentinho inicial aqui, eu vou começar a vender, sei lá, lanche, e aí o primeiro mês eu vou vender X lanche que vai me dar X reais, desses X eu vou reinvestir. Cara, é um romance, que é lindo ver, entendeu? E acontece, muitas pessoas fazem acontecer assim, de fato, fazem. E tem agências que atendem esses momentos, né? Mas o momento que eu pego é o cara que já passou dessa fase e já falou, cara, entendi, já passei por problemas operacionais, já passei por problemas de logística, já passei por problemas de administração, estou aprendendo, evoluindo em tudo isso, e, cara, mais do que nunca eu entendo a importância que o marketing tem para eu fazer a minha empresa continuar girando. Porque até eu participei de uma palestra uma vez com um americano, aí, o cara é um mito das vendas e do marketing, e um slide dele me chamou muita atenção, que era um gráfico assim, de pizza, e estava assim, 95% de qualquer empresa é marketing. Aí ele falou assim, por que eu tô falando isso, né? E para mim foi ótimo, né, ter ouvido isso, né? Mas ele falou, cara, você pode ter um atendimento mais ou menos, o teu produto pode não estar perfeito, mas se tiver pessoa comprando, entrando dinheiro na sua empresa, você vai consertando tudo que precisa consertar. Agora, parou a venda, cara, você não conserta nada. Se não tiver vendendo, acabou, né? Secou a fonte. Então, assim, é uma percepção, é uma maturidade. Agora, tendo isso explicado, voltando ao que você me perguntou, né, uma pessoa, uma cidade pequena, que não adianta, é uma coisa regional, cara, de novo, acho que é o mesmo discurso, marketing por um todo, porque assim, querendo ou não, se é na cidade pequena ou grande, tá todo mundo na internet. Então, por que não aproveitar? Aliás, né, principalmente para empresas que estão começando agora, que tem baixa verba, aí sim que o digital faz total sentido, porque ele tem um custo relativamente barato para ele começar. Né? Ele não vai conseguir contratar uma mega agência, supondo o caso, né? Um cara que está começando e não tem verba para investir, né? Ele não vai conseguir uma mega agência, mas ele consegue criando conteúdo. Se ele for criar um conteúdo interessante, que ele conheça o público dele, ele consegue falar
coisas que eles vão gostar de ouvir. E, cara, obviamente mesclar com offline. Por que não fazer panfleto, fazer a cidade pequena outdoor? Cidade pequena tem, sei lá, tem... não sei nem um nome específico para isso, mas tem umas motinhas com som que sai fazendo propaganda de áudio pela cidade. Cara, tem mídias que a gente aqui de São Paulo até desconhece, né? Tipo, folhetinho, cartãozinho. Você vai em cidade turística, tem aqueles... Como é que chama aquilo lá? Esqueci agora. Não é lambe-lambe, é um... Com umas promoções, né? Você vai destacando, vários restaurantes se juntam para uma revistinha, né? Exato, exato. Você vai em cidade turística, é muito normal, né, ter uma associação onde tem vários panfletinhos, restaurantes que são parceiros entre si, né, e não competem, deixam um folderzinho ali no caixa. Então, assim, você tem que ficar atento. Cara, é o seguinte, se eu falo para você aqui agora, Matheus, eu quero que você comunique o Renato que amanhã vai ter um jantar lá na Yellow, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai abrir o WhatsApp e vai mandar uma mensagem para ele. Por que você não mandou e-mail? Por que você não ligou? Por que você não criou um flyer e mandou no e-mail marketing para ele? Cara, porque você conhece o caminho mais rápido e fácil e que chama a atenção do cara. Então, acho que a lógica do marketing é essa, passar uma comunicação da maneira mais eficiente e mais rápida possível, porque todo mundo está ocupado. Você faz um e-mail de, sei lá, 2.000 palavras e manda para o Renato, ele faz simplesmente apagar. Né? Agora você manda uma mensagem, vai ter festa. Acabou. Ele já sabe o que precisa fazer, já entendeu a mensagem e possivelmente você tem um retorno, um engajamento dele naquela mensagem. Cara, posso ir, não posso ir. Então, acho que é muito importante quem como você citou, né, negócios pequenos que não tem verba para investir, ficar atento a isso. Aonde que seu público mais engaja? Aonde que você consegue contato com eles? Né? Eu acho que isso é uma dica valiosa. E, cara, Instagram, Facebook, TikTok agora, né, tá muito em alta. Enfim, o que você conseguir fazer e seu público de fato consumir, acho que é o melhor caminho. Até você entender, cara, e aí outra dica valiosa também, né? Não é fazer o negócio dar certo para começar a investir em marketing. Essa é a mesma analogia de você esperar, sei lá, a doença passar para ir no médico. O negócio vai dar certo a partir do momento que você começar a investir em marketing, não só em marketing, né? Eu tô falando de várias coisas. O negócio vai dar certo quando você começa a tratar ele como um negócio mesmo. Cara, eu preciso ter uma governança, eu preciso ter processo, eu preciso saber para quem que eu estou vendendo, eu preciso de marketing, eu preciso de financeiro. Então, assim, muitas empresas não vão para frente, mas quando você vai, cara, beleza, qual que é o objetivo da empresa? Ah, não sei. E como é que você administra seus processos? Que processo? Não sei. Cara, eu faço aí o negócio, alguém vem e pede. Esse é o problema. Então, assim, o negócio começa a crescer, como tudo na vida, a partir do momento que você investe tempo, inteligência e recurso naquele negócio, cara. Uma planta não cresce sem água. Não adianta, cara, na hora que nascer uma árvore maravilhosa, eu vou começar a regar ela. Ela não vai nascer, ela não vai crescer. Então, acho que é importante você ter isso. Acho que isso é um ponto de maturidade, por exemplo, corporativo, que é muito importante. Quem tem isso já está, assim, na frente de mais da metade dos empreendedores que eu já conheci na minha vida. Ou eu conheci muitas pessoas que estavam despreparadas, ou é uma realidade do Brasil que eu acho mais provável, segundo estatísticas, né? Mas existe, sim, um despreparo devido à necessidade, né, cara? Você viu o tanto de empresa que abriu pós-pandemia? O cara perdeu o emprego, ele tinha que começar a fazer alguma coisa. Você acha que ele se preparou para isso? Não. Então, assim, é normal as pessoas começarem negócio sem preparo. O que não é normal a pessoa achar que ela tem que continuar assim. Então, cara, sente a dor, vai atrás. Tudo tem técnica, tudo tem estudo, tudo tem livro para você começar a aprender sobre o assunto e desenvolver. Pô, não tô. Tá uma bagunça as finanças da minha empresa. Vá ler um livro de finanças para iniciantes, procura ajuda, cara. Pede ajuda para quem tem, sei lá, né, citando aí o exemplo de uma lanchonete, vai atrás de uma lanchonete que você conhece, que é grande, que já tem histórico e tal, e pergunta, pede ajuda, cara. Pedir ajuda é uma coisa que muita gente não faz. E é uma coisa extremamente valiosa. Cara, eu tô começando um negócio, eu sei que você já passou por isso e queria uma dica. Podemos conversar? O não, você já tem. Então é questão de você ir atrás e conseguir arbitrar esses pontos para que você consiga evoluir. Tudo bem começar sem experiência, mas tudo mal você continuar sem, né?
É verdade, isso de falar com alguém já ajuda pra caramba. Aqui na produtora, a gente tem 11 anos de empresa, né? E se fosse zerar tudo e começar do zero, claro, é muito importante a carteira de clientes, já continua ali. Mas todo o conhecimento que a gente tem, que a gente vai apanhando na raça, de conversar com. Cara, todo mundo tem amigo empresário que já passou por isso, é uma dica ali que o cara faz, já é uma puta economia para você, uma evolução muito rápida, né, cara? Nossa, É demais. importante a comunicação, né? Demais. Ó, por experiência própria, eu bati muita cabeça na minha vida, eu sempre fui empreendedor, sempre tive empresa própria, e a maioria desse tempo ela sempre foi uma eu presa, né? Como todo mundo fala, uma urgência. E só depois que eu comecei a entender a importância de pedir ajuda e de buscar conhecimento, foi que eu comecei a realmente a crescer e estamos, né, nessa trilha de crescimento, graças a Deus. Chegou um momento que eu contratei uma pessoa, um mentor empresarial, e aí ele perguntou, falou, Vinícius, o que você quer, cara? Por que você tá me chamando aqui? Eu falei, cara, eu tô te chamando porque, assim, eu sei que batendo a cabeça eu aprendo, né? Eu já tô acostumado a fazer isso há muito tempo, mas eu já cheguei no momento que eu entendi que, cara, o tempo que eu gasto com isso é muito mais prejudicial do que o valor que eu vou investir com essa ajuda. Então, a questão de, às vezes, você, cara, tem coisa que você nem sabe direito que você está errando, que chega alguém e fala, não, cara, ó, se você fizer assim, assim, assado, acabou. Você reduz o teu custo, você reduz Simples, o né? tempo, uma coisa incrivelmente simples, muda a tua rotina, muda a tua vida, muda a satisfação dos clientes, e você fala, nossa, era isso que eu precisava saber, né? Então, assim, é exatamente isso, a busca pelo conhecimento, pela educação, através de livros, cursos, mentores, amigos, né, amigos, que eu quero dizer, amigos que tenham experiência, que são bem-sucedidos. Aliás, isso é um ponto importante, né? A maioria pede ajuda para amigos que não têm experiência, pede opinião aleatória e isso pesa, cara. No começo, vou abrir uma lanchonete. Cara, você é louco, quantas lanchonetes existem aí? Você é doido. O cara não tem noção do mercado de lanchonete, não faz ideia do que está falando, mas ele emite a opinião dele e isso pesa, porque como é uma pessoa que ele faz questão, muitas ideias acabam quando você comenta com a pessoa errada e essa pessoa faz um comentário negativo, o teu cérebro põe a barreira, fala, não foi, talvez não seja uma boa ideia. E aí você já põe ela na gaveta. Quando vê, Você já está acabou. inseguro, a pessoa dá uma negativa, você. É, Não é é. isso mesmo, E não. aí o que Não acontece? adianta. Passa um tempo, você vê alguém executou tua ideia, você fala, puta que pariu, tive essa ideia, se eu tivesse executado, aí fica aquele remorso. Então, assim, ideia boa é ideia executada, né? Tipo, acho que dificilmente você tem uma ideia que, cara, ela é ruim ao ponto de, sabe, não valer a mínima tentativa, claro, né, que existe, mas, tipo, se você. Acho que consistência é uma palavra-chave, né, cara? Acho que só fracassa quem desiste. Quem continua levantando e tentando novamente sempre chega no lugar que precisa, se colocar na cabeça essa evolução que ela tem que ter, né? Tentar a mesma coisa e querer resultado diferente também não funciona. É foda, é foda. Outra coisa que você falou aí, você estava comentando de TikTok, né? A gente que é produtora de vídeo, tinha essa. Cara, quando lá atrás as empresas faziam vídeos de 5 minutos ou mais, era uma coisa louca, era um negócio que não acaba. E cada vez mais vai para 2 minutos, 1 minuto, agora TikTok é 30 segundos, daqui a pouco é 15 segundos, tá uma loucura cada vez mais o conteúdo menor ainda. Como é que você vê isso? Você vê isso como positivo, de tudo resumido? O pessoal tá sem tempo? O que tá acontecendo? Cara, tempo todo mundo tem o mesmo tanto todo dia, né? Assim, não é que o pessoal. Eu não gosto de falar que a pessoa não tem tempo. O que mudou foi a quantidade de informação que a gente tem, né? Uma vez eu vi uma estatística, nem lembro os números corretos, mas que assim, a quantidade de informação que hoje a gente tem em uma semana demoraria tipo um ano lá em 1900 e bolinha, para os caras terem aquilo, né, em jornal, era só jornal, depois jornal revista e tal. Então hoje você tem tantos canais, tantas mídias, e principalmente a criação de conteúdo em massa, né, que foi uma dos grandes marcos da internet, é permitir, igual a gente está fazendo aqui, né, antes, para a gente fazer um programa desse, a gente tinha que ter uma rádio, ou tinha que ser convidado para uma emissora de TV, né, não era uma coisa simples e era muito manipulado por quem já estava lá em cima, né. Hoje a gente abre e fala, e cara, se é interessante, a gente bate, esses dias eu estava vendo aquele canal esqueci o nome do canal agora, mas tem um canal que tava com 2 milhões de inscritos. Aí eu tava conversando, eu falei, nossa, tem noção que o cara ter 2 milhões de inscritos? Isso é assim,
é inacreditável, porque se você pega Brasil, sei lá, em média, tá? Vou chutar a média, 200 milhões de inscritos, tá falando de 1% do Brasil inteiro seguindo aquele cara, só que se você vai diminuindo em escala, né, tá, desses, quantos são pessoas ainda que têm condições, né, tirando bebês, idosos, que não conseguem acessar mais a internet, aí você já, de 1% passou para, sei lá, 2%. Ah, quantos desses têm acesso à internet? Tá, então, pô, da população ativa da internet, você tem, sei lá, 3%, e assim vai indo. Quando você chega no cara, fala, cara, eu falo com, sei lá, 5% da população ativa, digitalmente ativa no Brasil. Olha que loucura isso, cara. Nenhuma emissora, basicamente, conseguiu algo assim em tão pouco tempo, com tão pouco investimento, né, em comparação com esses YouTubers, por exemplo, aí que tem milhares de seguidores, e é uma coisa incrível. Então, assim, cara, não vejo como uma coisa ruim, nem como uma coisa boa. Eu vejo, cara, que a evolução da sociedade é uma evolução sociocultural, onde a gente tem mais informações e a gente acaba sendo mais seletivo para todas elas, né? E apesar de ser uma coisa doida, né? Porque assim, a gente falou que o vídeo tem 5 minutos, a gente sai fora. Mas de 1 em 1 minuto você perde horas no TikTok, né? Então, assim, é uma questão até assim, viciante, né? Você fica naquele negócio, eu mesmo tento evitar muito. Quando eu vejo que eu estou muito tempo nas mídias sociais, cara, esse negócio me sugou. Quando vê, passou meia hora. Cara, não é possível que passou meia hora aqui. Eu tô vendo TikTok, tô vendo de 1 em 1 minuto. O negócio me roubou meia hora do dia, sabe? Então é algo, cara, impressionante mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é o jeito. Vai chegar no momento, né, que essas informações, tipo, talvez aumente ainda mais um pouco a quantidade de informações, mas eu acredito que vai chegar no momento que o que vai acontecer é que a inteligência artificial vai chegar num nível que ela vai conseguir separar muito bem o que você quer ver ou não. Então, assim, até hoje em dia eu penso muito sobre essa questão de cookies, política de privacidade, e eu vejo pessoas, tipo a Apple, lançando um negócio que você não pode mais colocar cookie no navegador. Questão de privacidade. Nossa, o Facebook está me ouvindo. E eu sempre respondo assim, com a maior tranquilidade. Cara, tá, mas você prefere ver um anúncio, sei lá, eu que tenho 30 anos, prefiro ver um anúncio do Corega Tabs ou um anúncio de um restaurante que eu gosto e quero ir? Sabe, tipo, claro que existe, né, toda uma preocupação de, olha, os caras sabem tudo que eu faço, não sei o quê, o que vai ser usado, né, o que vai ser feito com esses dados, e é óbvio que é um assunto, assim, extremamente em alta, extremamente importante, de tão importante, assim, que a gente acho, né, que o mundo não tá aprendendo, não existe preparo para isso, não é uma coisa nova, né? O mundo está aprendendo. Como é que agora a gente tem tantos dados sobre todo mundo, quem controla, quais são as regras, quais são as leis? É uma questão assim, né? Existe um livro que fala isso, né? Que é quem controla a chave, né? Tipo, então todo veículo que nasce, ele nasce de maneira extremamente democrática e por ordem dos fatores, né? Por ordem natural dos fatores, uma hora ou outra alguém assume o controle dele justamente por causa disso. Então, assim, a internet, quando surgiu, nossa, podia de tudo, era tudo, todo mundo fala. Hoje em dia já existe 1 milhão de regras, para você, né, pegar um formulário de contato, você já tem que ter uma política de privacidade. Então, assim, você vê que vai nascendo regras em cima disso, né? E isso é uma questão, cara, de evolução. É evolução de como. Então, assim, eu vejo que eu, pelo menos, todos esses sites, você permite? Cara, permito. Nossa, o que eu não quero é ficar vendo coisa que eu não tenho interesse. Prefiro, de tantas comunicações e ads que existem hoje, eu prefiro que eu receba aqueles que realmente façam sentido para mim. Então, eu sempre escolho pela experiência customizada. Cara, pego meus cookies, não tem problema nenhum, e ok, mas me mostra o que eu quero ver, pelo menos, justamente para não ser uma coisa desagradável, né? Você entra na internet e tem um anúncio lá que você não quer nem saber daquilo. Então, enfim, deu uma devagada, mas acho que coube aí no assunto. Ô Vini, de 10 anos para cá, 2011 para cá, por exemplo, a gente viu nitidamente o crescimento do marketing, as mudanças do marketing, principalmente do marketing digital. Você consegue chutar ou prever até 2031
qual que é o... Sei que essa pergunta é um pouco difícil, mas quais são os pontos que o marketing vai pegar? Quais são as mudanças que você acha que vai ter principal, que vai dar uma evolução? Porque com certeza em 10 anos vai mudar, e daqui mais 10, 20 anos vai mudar, e sempre vai... Mas pensando em 10 anos, o que você acha que vai mudar, que vai impactar legal? Cara, acho que assim, a gente já está no caminho, né? Eu acho que assim, a maior mudança, e para toda a sociedade, né, no marketing, é a inteligência artificial. A gente está próximo aí da próxima grande revolução mundial, que é a inteligência artificial, né? Você tem lá revolução da agroindústria, você tem a revolução industrial, você tem a revolução de informação, né, que a gente passou aí nos anos, sei lá, 2000, 90 e poucos, 2000, e agora a gente tem a revolução da inteligência artificial. Então, acho que esse é o próximo grande marco que vai, assim, vai mudar completamente. Existem previsões, eu gosto muito desse assunto. Existem previsões, assim, que até 2034, 2000, sei lá, 36, não lembro, a gente mal vai reconhecer a rotina que a gente tem agora em 2021. Vai tudo mudar de forma tão brusca que a gente não vai reconhecer. E, cara, eu mostrei isso para minha esposa, ela literalmente começou a chorar. Ela falou assim, sabe, que deu uma ansiedade, deu um medo nela de falar assim, nossa, tipo, tudo vai mudar, sabe? Tipo, a maioria das funções hoje que dá para ser automatizadas serão automatizadas, né? Você tem robôs lendo petições e resolvendo casos judiciais, você tem robôs fazendo operações, você tem... Cara, esses dias eu estava lendo, eu falo esses dias, tenho costume de falar esses dias, mas já faz, sei lá, mais de um ano que eu li que conseguiram implantar esqueci o termo agora, não sei se é um neurônio, mas pegaram um componente biológico e conseguiram integrar isso num chip para que, em vez de a gente usar, sei lá, o silício para fazer a transmissão de dados e fazer o processamento de dados, a gente está usando um neurônio de um rato, se não me engano, que usaram para fazer isso. Cara, isso é uma coisa, assim, fantástica, né? Tipo, você vê literalmente o biológico se misturando com o digital, né? Com esse tipo de evolução que permite à máquina ter muito mais capacidade de processamento de dados e que isso vai revolucionar. Então, assim, eles mostraram exemplos de lugar, isso já existe, já está em teste, tá? Parece que instalaram um sensor movido a esse neurochip, e como ele é um negócio neurológico, ele é capaz de ter sensações também, se não me engano, por cheiro, alguma coisa do tipo. Então, assim, ele conseguiu no aeroporto identificar quem que tinha mexido com algum tipo de explosivo com um período de até 6 meses anterior àquilo que estava sendo captado. Cara, tipo, acabou, né? Tipo, tem muitas coisas hoje que... imagina, isso é um pequeno exemplo perto de... Imagino que isso é capaz de fazer, né? Então, assim, muitas das coisas que a gente conhece vai mudar bruscamente, né, cara? Isso é uma coisa que... Mas eu não vejo isso, eu não tenho medo. Como eu falei, a tecnologia, ela vem, ela avança e sempre ajuda. E desde quando ela começou, cara, esse dia eu fui impactado aí por um anúncio, um artigo, sei lá o que era, de quando inventaram energia elétrica, tinha um panfletinho que os caras fizeram, era uma representação desse panfleto dos caras falando mal que a eletricidade era uma força do mal e não sei o que não fazia bem. Então, assim, sempre existiu o medo da tecnologia, no entanto, ela nunca veio para atrapalhar, ela sempre ajudou muito, né? Apesar de, claro, como tudo que muda comportamentos traz lados positivos e negativos, como tudo na vida, né? Mas eu acho que inteligência artificial assim, o próximo grande passo aí do negócio. Acho que a gente está no momento de captação de dados, cada vez a gente tem mais dados, e só agora que a gente tem mais dados, né, com anos já de estudos de inteligência artificial e captação de dados via internet e tudo mais, e principalmente agora com capacidade de processamento desses dados, né, com computadores quânticos e etc., porque não adianta também você ter trilhões de giga lá e não conseguir processar isso, né? Então demorar um ano para o computador chegar numa coisa. Agora imagina, um computador quântico consegue, na hora que ele vê a chapa ali do seu exame, por exemplo, ele consegue ver, comparar com o mundo inteiro e trazer em questão de minutos
o que possivelmente é aquele teu problema comparado com o mundo inteiro. Que médico que é capaz de fazer isso? Entendeu? Então, assim, algo que... Agora, o médico vai deixar de existir? Óbvio que não. Ele vai assumir outras... É igual, cara... eu vou voltar na lanchonete, né? Você começa e você faz o financeiro, você faz o hambúrguer, você faz a compra, você faz a logística, muitas vezes até entrega o lanche. Conforme você vai evoluindo, você vai colocar uma pessoa para fazer o lanche, outra pessoa para entregar, e você vai assumir o quê? Um papel estratégico. Então, acho que é bem isso, né? Cada vez mais aqueles trabalhos que são manuais e são limitados pela nossa capacidade intelectual vão ser substituídos por recursos que conseguem te dar aquela informação de maneira muito mais precisa, de maneira muito mais assertiva, para que você tenha tempo e escala para fazer outras coisas. Então, acho que, na verdade, assim, é uma grande evolução. Do mesmo jeito que a Revolução Industrial foi, do mesmo jeito que todas as revoluções que a gente passou aconteceu, né? Tipo, o mundo presenciou uma nova era, né? Imagina aquela época da Revolução Industrial, o que não mudou, né? Quando o cara conseguiu fazer vários carros a nível popular. Ninguém tinha carro. Hoje todo mundo tem carro. Ah, mas não sei o que, polui. Cara, são outros problemas que a sociedade vai resolver ao longo do tempo, né? Como a gente resolveu tudo. Então, eu sou meio otimista, cara, com essa questão, sabe? Você tem os pessimistas que querem, né, desistiram da Terra, estão querendo mudar para Marte, literalmente. E, claro, beleza, legal, importante existir. E você tem os positivos, né? Que os caras que são mais... Que entendem que, cara, o ser humano sempre sobreviveu e, cara... Né, eu não tô tão otimista que nem você não, Vinícius. Acho que eu tô mais do time do pessimismo, porque eu tenho duas coisas que me dão um pouco de medo dessa evolução da tecnologia. Uma, igual você citou lá, quando tem energia elétrica, já tem aquele panfleto dizendo que a energia elétrica é errada, então a fake news já tinha ali desde sempre. E hoje, por mais que a internet está mais regularizada, você vê que a disseminação de notícia falsa está gritante. E isso vai aumentar muito mais com a evolução do deepfake, né, cara? Você vê lá, você vai botar qualquer candidato com o rosto, fazendo qualquer coisa esquisita com a voz do cara, você consegue evoluir e acabar com a carreira. Daqui a pouco a gente não vai saber quem está falando a verdade, o que é mentira, né? Então tá próximo. E outra coisa que eu tenho medo é a inteligência artificial tomar um rumo deles querer destruir a humanidade, né? Dos robôs tomarem conta. Eu tenho esse medo, cara. Você acha que eu acho que é coisa de ficção, Max. Eu não consigo imaginar. É real, cara. Vai ver, você vai ver. Vini, a inteligência artificial dominar o humano? Chegar a esse nível? Aí sim, né? Obviamente, puta, quem sou eu para falar esse tipo de coisa, mas uma coisa que eu acho que as máquinas não, pelo menos não se tem perspectiva até então, né, disso. Se não me engano, tinha um termo usado que era 3 E's, era emoção, empatia e tinha um outro, era 3 E's, se não me engano, era emoção, empatia e mais um E, que a máquina tá longe da gente conseguir entender a lógica disso, né? Como é que você ensina para uma máquina, por exemplo, ter saudade? Como é que você ensina para uma máquina ela ter vontade própria? E aí que é a questão, né? Então, assim, pode ser sim que o próprio ser humano use a inteligência artificial para o mal, né? Para um lado negativo. Mas a máquina criar vontade própria, aí eu já acho que é difícil, porque assim, qual que é a lógica disso? Para pensar, né? Como é que você ensina alguém como ter vontades? Imagina, uma pessoa que não tem vontade de nada e você precisa motivá-la a ter vontade. Cara, é uma lógica que não se resolve com lógica mesmo, né? Uma coisa que vai além disso. Então, não acho, não vou muito nesse lado que a máquina vai dominar o ser humano. Eu tenho mais medo, cara, como já dito há centenas aí de vezes, né? O homem é o lobo do homem. Eu tenho medo do próprio homem, da máquina não. A máquina, eu acho que eu tô igual você, Vini. Eu tenho medo da gente mesmo, a gente fazer mal. Mas eu fui numa palestra há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, na época de faculdade, e o tema da palestra era Empresas do Futuro. E eu tenho uma frase que palestrante, eu não vou lembrar o nome do palestrante, que ele falou que ficou bem interessante. Ele falou assim que a empresa do futuro vai ser composto por 3 coisas: o computador, um humano e um cachorro. Aí ele falou, aí as funções de cada um, você já passa, o humano, a função dele vai ser alimentar o cachorro, e o cachorro vai ser do humano não deixar chegar perto do computador. Ou seja, eu acho isso super interessante, claro que é um exagero, né, uma hipérbole, acho que assim fala.
do computador ser tão foda, de fazer um programa, fazer uma programação, um sistema, de que se o humano, o homem, for chegar no computador, ele vai cagar no sistema todo. Então, assim, sim, isso foi um exagero, mas mais ou menos isso, acho que é a ideia do Max, que ele pensa de chegar num ponto que o computador ele vai ter vida própria. Não Tá. sei se também se é da 3050, no ano de 3050. Não, cara. Eu acho assim, tem um TED que eu assisti uma vez que fala, né, que é uma neurocientista super renomada, fez muitos estudos e a questão dela era entender o porquê que o ser humano é mais inteligente que outros animais. E aí a premissa dela, né, a hipótese levantada foi, será que é o número de sinapse, né? Sinapse é a passagem de informações de um neurônio para o outro, né? Então, assim, será que é o número de sinapses que a gente é capaz de fazer que nos torna mais inteligente do que outras espécies? E a premissa dela foi baseada nisso. Ela fez um estudo gigantesco com vários diferentes tipos de animais, etc. E eles chegaram, por assim, não vou lembrar todos os dados, né? Mas ela fala que o elefante, por exemplo, tem muita sinapse. Não sei se é tanto quanto nós, mas era assim um número bem alto que assim não justificaria ele ter o nível intelectual que ele tem, tanto que eles falam que o elefante é muito inteligente. Você vê elefante pintando quadro, né? Se procurar na internet você vai achar isso. De fato eles são inteligentes. O golfinho também são inteligentes pra caramba, né? O cachorro, mas cara, tá muito longe do ser humano, né? Ainda tá, assim, é descomunal a diferença. Então assim, supondo, né, se o ser humano tem 100 sinapses, claro que são milhares, né, eu estou trazendo escala aqui, se o ser humano tem 100 sinapses e faz o que faz, o elefante tinha que ter, sei lá, 3, 4, 5, o golfinho, 6, 7, sabe? Mas não é essa disparidade de sinapses, ou seja, não foi isso que explicou, mas na pesquisa ela entendeu o que permitiu o ser humano evoluir tanto. E ela chega na conclusão de que foi a gastronomia. Porque o ser humano, em certo momento, não sei como, né, decidiu processar o seu alimento antes de comer. Então ele pega uma carne, ele coloca isso no fogo, e isso gera mais calorias, e isso permitiu com que o cérebro do ser humano tivesse mais tempo para pensar em outras coisas. Então, em resumo, o elefante ele tem que comer quase o dia inteiro para se manter ali nas funções que ele precisa fazer. Então, a maioria do tempo ele está comendo. Então, assim, qualquer organismo vivo, né, ele primeiro ele tem um instinto de sobrevivência, ele precisa sobreviver. Ele faz o que é necessário para continuar vivo e reproduzir, enfim, né? A partir do momento que você gasta o dia inteiro comendo para simplesmente manter as suas funções ativas, que tempo que você tem para evoluir, né? Então, o TED foi sobre isso, e ela fala que o processamento de alimentos fez com que o ser humano tivesse mais tempo para pensar, e com isso veio a tecnologia. Pô, vamos inventar a roda, vamos usar o fogo, vamos ser criativos, né? E aí, por que eu falei disso tudo, né? Porque acho que é o mesmo caso que você está falando agora, né? Chegar no momento que você chega na empresa e o computador faz tudo. Cara, que tempo é esse que está te sobrando? Que você não vai conseguir, não só o tempo sobrando, mas com um supercomputador do lado, que você não vai conseguir criar, né? Quais são os próximos passos que a gente nem imagina ainda, né? Tipo, antes da roda, o cara não imaginava que ia existir um carro um dia, né? Tipo, tantas aplicações de imediato que já trouxeram vantagens para ele, quanto que depois isso, né, gerou anos e anos depois disso, né? Então esse tempo extra, cara, eu vejo que é o motivo da evolução, é o tempo que vai sobrar. É exatamente esse o ponto. E tem que ver se a tecnologia vai evoluir o suficiente para a gente evitar a catástrofe ambiental que vai rolar também, né, Renatão? O mundo, se não acabar pelos robôs, o meio ambiente vai pro saco aí. Será? Já existe, cara. Já não, parece isso que aí já tá fechando o buraco. ponto. Já cara, tem muito para evoluir ainda, mas acho que eu vejo um cenário positivo aí, tipo. Mas, brincadeiras à parte, a gente falou muito de futuro. Eu queria, para encerrando o programa, falando de passado. Vinícius, eu imagino que você deve ter feito publicidade e propaganda, ou alguma coisa do tipo. Eu fiz isso também. E o que me fez querer fazer isso foi as propagandas clássicas que a gente via quando a gente era moleque, que era uma coisa de louco. Realmente,
Você via lá, eu lembro que eu não bebia, mas eu via propaganda da escola, eu via, por exemplo, Desce Redondo, eu via aquele bocal grande. Aquela propaganda era muito clara, eu falei, puta, essa cerveja deve ser muito melhor que as outras, né? Uma criança que nem bebia, mas sei lá, já as propagandas chamam muita atenção. Eu quero saber, eu acho que o Renato também pode opinar, o que marcou quando vocês viam, quando eu era criança, puta, aquele comercial, o que da publicidade, grande comercial ali marcou vocês aí? Vai lá, Renatão. Um legal que eu gostei, que eu dou risada até hoje, é aquele do tio da Suquita. Eu acho que vocês hoje já devem ter visto. E eu gosto de comercial que não é aquele lá, compre Suquita, apenas R$ 5,90. Não. É aquele comercial que o intuito dele é contar alguma história, fazer uma brincadeira, que a marca já tá tão vendida por si só, que o comercial ele faz tipo uma minissérie. Então, esse do tio da Suquita era muito bacana. Daquele cara aquele tiozão mesmo, que se achava o cara moderninho, e aí vinha a moça bonita, e ele achava que estava dando moral, quando vê no final chamava ele de tio, e aí ele fazia aquela cara de cuca, acho que só ele sabe fazer. E daí a gente sempre ficava esperando para poder sair a nova versão. E aí teve até, acho que na última, ele vai lá e aí ele beija a menina, mas quando veio estava dormindo. Então, você dá muita risada, você se divertia com o comercial. Esse do tio da Suquita, para mim, tem saudades. Ô, Renato, e hoje em dia é a gente que tá o tio da Suquita, né, cara? E isso que é o triste, hoje eu vou no elevador, eu sou o tio da Suquita. Cara, acho que para mim, eu sempre gostei das propagandas que faziam a gente pensar. Acho que assim, esse exemplo da Suquita é o mais clássico exemplo de storytelling, né? Antes de existir esse conceito propriamente dito, né? Que você conseguia prender a atenção de todo mundo num lugar só e contava uma história, né? O tio da Suquita, tem o Bombril também que fez muito bem isso, né? Entre outras que usaram esses artefatos de storytelling para envolver o público ali em uma historinha da marca, né? Isso é fantástico. Mas eu gostava muito daquelas que faziam pensar, tipo assim, tem aquela clássica do Fusca, quando saiu, que ele era totalmente minimalista, então era o Fusca pequenininho, um anúncio todo em branco, e um copy, né, tipo, super chamativo ali, trazendo a ideia de, cara, pense pequeno, né, se não me engano era Think Small, acho que era a campanha, se é que eu não estou me enganando agora, mas, tipo assim, fazendo você pensar sobre aquilo, era uma mistura de texto e imagem que fazia você ficar extremamente pensativo sobre aquele assunto, e falar, pô, que bacana, né? Acho que para mim isso me marcava muito, esse tipo de impacto visual, sabe? Gostava muito dessa criatividade que era exercida por estar preso a poucos canais, era possível você fazer alguns tipos de brincadeiras que só aquela época permitiu, né? Como tudo, né? Igual hoje a gente faz coisas que só a internet permite, né? É verdade, né? Cada época tem uma doideira diferente. Eu lembro outra clássica ali de cerveja também, é da Nova Skin, né? Que o Zeca Pagodinho sempre foi da Brahma, e quando ele traiu a Brahma, ela foi para a Nova Skin, e era uma propaganda cheia de celebridade, tudo do experimenta para mostrar aquela nova cerveja com a nova fórmula, e chega lá e tá o Zeca, que é tipo, todo mundo sabe que é o cara da Brahma, então, tipo, aquilo é inacreditável, realmente muito marcante. Exato, exatamente. Muito legal mesmo essa. E aí depois a Brahma fez uma, vocês lembram, bem nessa época, a Brahma fez um que ele saiu da Brahma, e aí é um comercial lá normal da Brahma, e aí no fundo tem um cara, um sósia do Zeca Pagodinho, e atrás bebendo num bar, e atrás escrito prato do dia traíra. Para mim, esse foi a chamada de atenção fodida. Tipo assim, eles foram. Não lembro dessa, não. Um de pelúcia. Foi ótima essa saída da Brahma. E depois disso, né, teve o Zeca acabou voltando para a Brahma. Daí eu lembro que teve a música lá, Amor de Verão. E aí eles fizeram aquela música, não sei se você chegou a ver essa propaganda, ô Vini, que aí é um samba que eles fizeram, que não sei se fizeram, se já existe, acho que deve já existir. Eu acho que se levaram para a campanha, porque era bem uma letra muito Amor de Verão para o amor de verão é uma coisa corriqueira, mas o amor de verdade sempre volta. Então, dizendo assim que o Zeca teve uma recaída para Nova Skin, mas que o amor dele, a paixão mesmo dele,
é a Brahma. Então, assim, Sim, sim. para mim, essa rixa das duas foi muito divertida. Né? Na época eu também não Rixas de bebi. marcas é muito legal, né? Coke, Pepsi, Samsung e Apple. Você sempre tem propagandas muito divertidas com esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu acho que até por lei, eu acho que você não pode dar essas cutucadas a mais. Eu lembro que. Mas eles brincam no Twitter, hein, Renatão? Eles, tipo, você vê tem. realmente as marcas brincando uma com as outras no Twitter, até com parceria, né? De marca de sei lá, o Burger King brinca com a Pepsi. Então, eu acho que é muito, muito positivo, né? Chama atenção demais. Não, sim, teve, mas eu acho que deu esse problema por causa de uma propaganda da Pepsi, foi da Pepsi, que um garotinho, não sei se vocês lembram, o garotinho queria pegar um refrigerante naquelas máquinas, Ele subia na e a Coca. Pepsi estava muito alta e a Coca embaixo, aí ele foi lá, tirou 2 latinhas da Coca, subiu em cima e pediu a Pepsi. Então eu acho que o Bruno Gerald, que falou para mim, que, se não me engano foi ele, que depois dessa houve aí o que regula a propaganda, como que chama mesmo? O Conar? Não, Conar, eu acho que é o Conar, não sei, algum regulador aí que proibiu de aparecer marcas mesmo explícitas da concorrente na propaganda. Ô, Vinícius, você que tem filhos, quando a gente era criança, era tudo liberado, tinha umas propaganda doida. E hoje em dia, tipo, você vê nas televisões de manhã tiraram tudo desenho, porque não pode mais botar propaganda, mas a criançada vê YouTube e tem anúncio. Como é que você vê, como é que tá os anúncios para a criançada hoje em dia? Cara, não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, mas eu sei que, mais uma vez, a tecnologia resolve, né? Então, assim, você, obviamente, sabe, quando você vai subir um vídeo no YouTube, você já coloca, é feito para crianças, né? E aí hoje é essa a diferença, né? Que você consegue fazer um target muito certeiro o que você está fazendo. E sim, para criança, como realmente esse é o problema, né? Você conseguir atingir a criança especificamente. Eu percebo acontecendo muito mais marketing para crianças como conteúdo dentro dos canais que eles seguem. Muito mais do que em anúncios, eu acredito, sabe? Mas eu não tenho tanta propriedade para te situar exatamente sobre números e estatística sobre isso, né? Mas eu acho que faz muito mais sentido, a criança fica vidrada naquilo, e eu tomo um cuidado com isso em relação a minha filha. Eu tenho uma filha de 7 anos e tenho um agora de 6 meses, então ele ainda não participa dessa discussão, mas é impressionante, você vê assim, igualzinho tinha antes não sei nem se tem ainda, né, o Ciro Bottini, não sei o quê, que era eu, inclusive eu adorava aquilo lá, né, eu sempre gostei de propaganda, eu ficava assistindo aquele negócio o tempo inteiro, o cara com os produtos super criativos, super diferenciados, e compre agora, e não sei o quê, e promoção, e apresentava, eu adorava aquilo lá, e eu vejo que tem canais hoje no YouTube que as crianças adoram, que não é só isso, né? Igual era a Polishop lá, né? Era Shoptime, na verdade, não era Polishop, era Shoptime. E não era só propaganda, tem uma coisinha ou outra de vez em quando, mas tem canal que é unboxing disso, meus brinquedos preferidos. Então, assim, eu acho que hoje está muito mais voltado para o próprio conteúdo do que com anúncios, especificamente, porque a criança também passa muito rápido. Mas existe, cara, acho que existe e ela é mais segmentada, e aí tem a questão que você falou, né? Antes rolava de tudo, né? Você via coisas, mensagens subliminares de conteúdo sexual, né? Era muito comum você ver em anúncios de criança, tem vários exemplos disso, que, cara, com a evolução, né, com o bom senso da sociedade, as coisas foram sendo regularizadas, né? E o Conar, no Brasil, ele é o responsável por fazer tudo isso. Na Ainda verdade, eu bem. imagino, por exemplo, sei lá, um Lucas Neto, um Galinha Pintadinha da Vida, vai lá e eles vendem produtos deles mesmo, né? Já fala, compra o nosso boneco aqui. Quer dizer, eu acho que a palavra compra nem pode falar, né? Eu não sei como funciona, mas eu sei que o Conar realmente dá uma bela regulamentada. Mas acho que ficamos por aqui, hein, Vinícius? Acho que estamos no nosso tempo. Queria agradecer muito você ter participado aqui. Você quer deixar algum recado final? Não, pô, eu agradeço muito o convite, foi super legal, divertido bater esse papo. A gente não falou só sobre marketing, né? A gente acabou dando uma falada sobre o futuro aí, que foi muito interessante, eu adoro esse assunto. E, bom, acho que as dicas que eu dei durante, né, a nossa conversa aqui são bem interessantes aí, voltando para o assunto de marketing, né, para ficar atento a essas dicas, que isso muda o jogo. Então, para quem quer dicas para evoluir aí no mundo corporativo e marketing,
pesquise sobre as coisas que a gente conversou aqui hoje, porque vai te levar para um próximo nível. Show de bola, muito obrigado. Valeu, Renatão. Até semana que vem estamos aí de novo. Valeu, Max. Valeu, obrigado, viu? gente. Boa Boa noite. noite. Um abraço.